Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Sunnybuild de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos aprender as configurações iniciais do plugin dentro do QGIS para começarmos a trabalhar com ele. Com o QGIS aberto, nós temos algumas opções para começar a trabalhar utilizando o plugin. Na primeira delas é utilizarmos um arquivo em branco, então o nosso projeto não tem nenhuma camada vetorial e nenhuma camada raster adicionada. E você pode vir somente com a camada do plugin Quick Map Service. Eu vou adicionar a camada do OpenStreetMaps e vou buscar a mesma cidade que nós trabalhamos na aula passada. Então encontrei aqui São José delas Matas. Como a gente pode ver, eu tenho somente a camada adicionada pelo plugin Quick Map Service. E é importante notar que o sistema de coordenadas do nosso projeto está utilizando a coordenada WGS74 pseudo-Mercator. Então, o plugin Sunnybuild não ia conseguir trabalhar dessa forma. Como a gente pode ver, é um sistema de coordenadas genérico para o mundo inteiro. A gente precisa achar o do local do projeto. Aqui no QGIS aqui em cima ele tem o sistema de coordenadas usados recentemente. E eu sei que o que a gente utiliza é o WGS84, o TM Zona 19 do Hemisfério Norte. Se a gente aproximar aqui, essa cruz roxa indica o local que o meu mapa, a minha tela do fundo está. E como a gente pode ver, ele está dentro da zona vermelha, que seria essa zona escolhida aqui. Vou aplicar então, ele já vai trocar. Aparentemente não muda nada, mas está aqui no projeto. E o próximo passo é salvar esse projeto. Então eu vou salvar ele dentro da pasta do curso que eu já criei, módulo 2, aqui na segunda aula. Eu vou dar o mesmo nome que foi dado para o projeto da aula anterior, projeto Sarroma. Se eu abrir a pasta aqui, a gente tem um arquivo do QGIS, projeto Sarroma. Agora eu posso utilizar as ferramentas do Sunnybuild e configurar o projeto, que seria esse primeiro botão. Caso você não esteja enxergando os botões do QGIS, você pode vir aqui em barra de ferramentas, exibir, barra de ferramentas e habilitar a opção Sunnybuild Rede Básica. Então assim vão ser exibidos os botões do plugin. O primeiro botão, configuração dos atributos padrão dos trechos e nós. Então eu clico nele, ele vai abrir essa janela. E aqui em cima eu vou dizer se eu quero trabalhar com uma camada já existente do Sunnybuild ou se eu trabalho para uma nova camada. Então eu seleciono a aba trechos, eu vou começar uma camada nova, né? Nova camada, e eu vou ter que dar um nome para ela. Eu vou chamar de trechos mesmo e dou um OK. Com isso, já foi criada a camada trechos. Se eu abrir a pasta do projeto, vocês podem ver que ele já criou automaticamente a pasta layers e a camada trechos está aqui dentro. Além disso, é criada uma outra pasta que são os arquivos de impressão do projeto, para auxiliar na impressão do nosso projeto no QGIS. Então, aqui na tela, tenho já a minha camada de trechos. Se eu observar em qual sistema de coordenadas ela se encontra, vocês podem ver que ela copia o sistema de coordenadas do projeto. Por isso que é importante definir o sistema de coordenadas correto antes de criar a camada de trechos. A outra opção para configurar o Sunnybuild é a gente utilizar as camadas e o projeto que já foi criado na aula anterior. Então aqui eu vou começar um projeto novo, do zero. Vou descartar esse projeto que a gente criou agora. Posso vir na pasta da segunda aula aqui, apagar tudo. Eu vou lá na pasta da primeira aula, vou copiar, assim como foi dito, eu copio o projeto e a pasta Layers. Tem que copiar os dois juntos. E salvo ele aqui na aula 2. Então com os dois juntos aqui eu posso também arrastar o meu projeto do QGIS aqui para a tela do QGIS. Ele já vai carregar exatamente igual a gente tinha feito na aula anterior. Bom, esse aqui é o nosso projeto e nele ainda não foi configurado o Sunnybuild, então a gente não tem a camada de trechos aqui. Observo aqui o sistema de coordenadas, está correto, então venho aqui em configurar os atributos padrão, nova camada, vou chamar de
trechos, clico em OK, ele vai dizer aqui que foi salvo, a camada de trechos está aqui. E agora, se eu abrir a pasta Layers, que já existia, eu posso encontrar aqui a minha camada vetorial dos trechos. A partir desse momento, quando criada a camada vetorial dos trechos, eu já posso começar a trabalhar com o Sunnybead. Então as ferramentas dele aqui já entendem que o nosso projeto está salvo nesta pasta e com a camada de trechos já criada, eu já consigo trabalhar com o Sunnybead. A camada de trechos, para vocês entenderem, sobre a tabela de atributos, como eu não tenho nenhum trecho inserido ainda, vocês podem ver os atributos que existem aqui. Então ela cria, além de criar a camada com um estilo padrão, ele já cria os atributos padrão que vão ser utilizados no projeto. Então, chegamos ao fim de mais essa aula. Obrigado pela atenção de todos e nos vemos na próxima aula.